Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre os serviços, certo? Agora nós vamos falar das rotas. E aí, essas rotas vai facilitar você conseguir ter mais de uma tela no seu sistema. Porque nós só temos no nosso sistema uma única tela, né? Que é a tela de cadastro de produto. Eu quero mais para frente ter uma tela de cadastro de cliente, uma tela de cadastro de contato, uma tela de cadastro de pedido, uma tela. Eu quero fazer outras telas. E aí, para que eu faça outras telas, nós temos que saber como é que eu chamo uma tela, uma outra tela. Então, se liga aí que a gente vai começar a falar sobre isso. Como é que funciona? Então, vamos lá. Vamos primeiro planejar o que a gente quer fazer. A aplicação está rodando. Nós vamos vir aqui. Eu quero colocar aqui em cima uns menus, certo? Né? Por enquanto pode ser botão, sei lá, pode ser, sei lá, a gente vai pôr uns menus aí. E para que esses menus funcionem, nós vamos ter que pensar o seguinte: esta tela nossa, que é a tela de produto, ela não vai ficar aqui nesse cara, que é o App Component. O App Component, pessoal, ele guarda a aplicação principal. E aí a gente só está querendo a tela de produto. Então, eu vou criar um componente agora só para pôr o produto, certo? E aí, dentro do App Component, é que a gente vai chamar dentro do App Component é que a gente vai chamar a questão do produto, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, vou vir aqui no console, vou parar o servidor e vou fazer ng generate component. Se você tiver preguiça de escrever isso tudo, você pode colocar G só de generate e C de component, tá? NGGC, o produto. O que ele vai fazer? Vai criar o componente produto para mim. Então, ele criou esses arquivos aqui, ó, produto componente HTML, produto componente especificação para teste, produto componente TypeScript, que é o controlador da tela, e o CSS. Certo? Aqui os arquivos, ó, produto componente, produto componente, tá? Belezinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o app component HTML, vou te arrancar ele todinho daqui e vou jogar lá. Opa, ele todinho não. H1, exemplo. Vou arrancar ele todinho daqui. Todinho. E vou colocar ele no produto component HTML. E vou pegar também no app component TS. Não dá para eu fazer o que eu fiz, viu? Porque tem coisas aqui que está escrito app component, né? E ele tem que ter o seu código. Mas eu vou fazer assim, ó, vou pegar esse miolinho aqui, ó, da linha 14 até a linha 51, que é o código interno a classe app component, e vou arrancar daqui, ó. Arranquei. E aí eu vou pegar aqui o produto component TypeScript e vou colocar ela aqui no meio. Pronto. Tá aqui no meio. A única coisa que ele está reclamando é os imports, né? Então eu vou pedir para importar o produto e vou pedir para importar o produto service. Pronto. Tá feito. Fechou. Então eu movi. Aí aqui no meu app component TS, eu vou tirar esse implements ng init aqui, ó, que eu coloquei para não ter o problema. E tá vendo que ficou não sei se aqui no vídeo que eu estou fazendo aqui no YouTube tá bom. Eu vou até maximizar mais para ver se fica. Tá um azul mais escuro do que esse, né? Estão percebendo? Esse azul mais escuro, ele quer dizer que não está sendo utilizado. Então, eu vou deletar essas coisas que não estão sendo utilizadas, porque não mais preciso delas aqui. A classe App Component voltou ao seu estado original. E o arquivo App Component HTML agora não tem nada. Isso quer dizer que se eu vier aqui ao ng serve, para ligar o servidor, o meu sistema aqui vai estar zerado, não tem nada nele. Certo? Quer ver? Vou subir. Beleza?
Vamos lá, localhost 4200 está branco, certo? O fato de estar branco é porque que está, né? A app component está zerada aqui. Bom, o que eu faço agora? Agora vamos trabalhar as rotas. Para que as rotas funcionem, você vai ter que seguir o seguinte caminho. Primeiro caminho, aqui no arquivo app.route, que já está criado aí no seu projeto, você vai criar aqui, ó, as rotas, certo? Eu tenho um modelinho aqui que eu já deixei meio que preparado para a gente não perder, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho que colocar um objeto que tem path, né, e component. Então, eu vou copiar esse objeto aqui. O path vai ser produto. E o component vai ser o produto component. Professor, essa classe ela vem de onde? Ela vem justamente deste cara aqui, ó, que é o produto component que eu acabei de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos voltar lá para a rota. O que eu fiz aqui? Ó, presta atenção. Eu criei uma rota, isso é fundamental, hein? Eu criei uma rota chamada produto, que quando eu entrar nessa rota, ele vai chamar o produto component. Ele vai chamar o produto component aonde? Onde eu colocar esta tag aqui, ó, que é a router outlet. Onde eu colocar esta tag, ele vai chamar o produto component. Então, eu vou colocar aqui no próprio app component HTML. E aí, olha só o que vai virar. Eu vou vir aqui e chamar barra produto. É a rota que eu quero. Percebe? Ó, se eu não coloco nada, ele não chama nada. Se eu coloco barra produto, ele chama a rota produto. Certo? Agora eu tenho uma liberdade para colocar a tela que eu quiser. Então, vamos recapitular o que ele está fazendo, a viagem que ele está fazendo. Quando eu ponho produto, ou seja, qualquer coisa aqui, ó, depois do 4200, ele vem aqui no arquivo de rotas e fala, olha, tem uma rota para esse cara. Essa rota ele chama produto componente. Eu ponho ele aonde? Eu ponho o produto componente, né, aqui, que é no meio do app component. Aí ele aparece. É tanto que se eu colocar outra rota, ó, ele nem sabe, nem fixou, ele já foi para a rota que não tem nada. Produto fica quieto aqui na URL. Agora, se eu coloco teste aqui, ó, ele não sabe. Vamos para o F12. Vamos ver o console. Ó. O que ele está falando? Ó? Eu não sei que rota é teste. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que legal? Eu não sei, né, que rota é teste. Mas se eu coloco produto, ele sabe. Mas se eu ponho aqui, por exemplo, João, ele não sabe. Eu não sei que rota é João. Então, é importante entender esse caminho. Vamos recapitular criando uma outra rota. Eu vou criar uma outra rota aqui e vou chamar essa rota de home. Então, como é que eu faço? Vou lá no console, paro, ng-gc home. Home de casa, né? É o início, é a tela inicial. E aqui na tela inicial, eu vou vir aqui no home, no HTML, e só vou colocar aqui, ó, tela inicial. Tela inicial. Pronto. Tela inicial. Aí, vou vir aqui na rota e vou colocar uma outra rota aqui, ó. A rota vai ser do home. E aí, ele vai para o home component. Tá dando esse errinho porque falta importar. Importa. Beleza. Liga o servidor novamente.
Beleza? Vamos ver funcionando agora. Ó, se eu coloco barra home, vai para o tela inicial. Se eu coloco barra produto, vai para o exemplo. Se eu não coloco nada, fica branco. Ah, professor, eu quero, quando não colocar nada, também ir para o home. Então, você pode vir aqui e configurar uma outra rota. Ou seja, quando você não colocar nada, eu também quero ir para o home. Olha o que ele faz. Ó. Agora, quando não coloca nada, ele fica no home, tela inicial. E aí, olha que bacana as coisas começando a acontecer. Professor, eu quero um cabeçalho geral em todas as telas. Então, se é geral, você vai mexer no App Component. Você quer antes ou depois da tela? Ah, eu quero antes. Então, vamos vir aqui, ó. H1, exemplo de sistema web. Então, ó, observe que esse exemplo de sistema web vai estar em todas as telas, tanto agora no home quanto no produto. Porque o que ele faz? Tenta perceber, é um recorte. Ele vai colocar o exemplo de sistema web e logo depois ele vai colocar a rota que eu tiver escolhido. Isso é no App Component. Então, o App Component não é para construir, né, uma tela específica. O App Component é para você colocar a estrutura do sistema, onde fica menu, rodapé. Daqui a pouco, a gente vai estar trabalhando com template. Então, aqui é um bom lugar para a gente botar um menu, né? Se você vier aqui, por exemplo, no Prime NG. Prime NG. Professor, gostei do menu aqui. Então, vamos ver o menu aqui do Prime NG. Menu. Menu. Aqui. Menu model, menu bar. O professor quer fazer um menu assim, ó. Né? Então, você vai fazer o quê? Vamos já pôr isso no nosso módulo. Import menu bar module, né? A gente aprendeu isso. Eu vou precisar de vir aqui, então, no app module e colocar ele. Esse cara aqui, cadê? É aqui mesmo. Eu queria os do Prime Face. É aqui, ó. Vou pôr junto. Import menu bar module. Aí a gente põe depois do table módulo. Beleza. Salvou. E aí eu posso usá-lo. Basta colocar um P menu bar, né? Model itens. Então vamos pular. P menu bar. Cadê? No app module. Não app component, né? Não app component HTML. Então aqui no lugar desse trem feio aqui, eu vou colocar P menu bar. E aí eu preciso de jogar um itens nele, né? Vamos colocar um itens nele. Então, aqui no app component TS, a gente põe um itens nele. Importa aqui. Beleza? Aí vamos pôr o NG ou init aqui. O NG ou init, se vocês se lembram, ele liga quando o arquivo liga, né? Beleza. E aqui eu vou colocar um implements on init. Bom, então, quando ele ligar, ele vai simplesmente... Deixa eu tirar esse private daqui. Quando ele ligar, ele vai simplesmente carregar esse menu item, igual a gente já fez nas aulas passadas, e vai colocar aqui um array para ele. Seguindo essa estrutura que eu peguei aqui do site, e aí esse item está ligado aqui no app module, no app component HTML, e vai mostrar os itens para mim. Isso deve ser suficiente aqui, para o menu funcional. E o menu funciona aqui e também aqui no home. Viu? Ou seja, eu coloquei o menu nas duas telas, porque eu não coloquei na tela de produto e nem na tela home. Eu coloquei na tela geral, que é o App Component, que é assim que deve ficar. Eu tenho uma tela geral, que é o App Component, e depois eu tenho as telas específicas que vão fazer seus serviços.
Para finalizar, né, nós vamos aprender como que a gente chama a tela. Como é que a gente carrega os dados da tela. Então, o que acontece? Você vai clicar num botão, né, basicamente, e aí, ao clicar nesse botão, você vai... nós vamos chamar uma tela específica, né? E aí essa tela vai fazer alguma coisa. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos aprender aqui como é que o nosso menu do Prime Faces, ele faz ele chama, né? Ele invoca. Vamos pensar aqui. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um menu, um link, só para vocês verem isso funcionando, antes de trabalhar o menu, antes da gente confundir com esse menu aqui. Então, eu vou vir aqui no nosso app component HTML e vou colocar aqui essa classe de navegação, vou chamar de início, que ele vai para o /home, e uma outra que vou colocar aqui uma outra navegação, é um link, né, HTML, deixa eu até tirar essa classe aqui, que a gente não tem ela. Né? A diferença é que no Angular, o seu link vai ter um router link, e esse vai para o produto. Beleza. Olha o que ele fez aqui para nós. Aqui, ó. Se eu for para o início, se eu for para o produto. Ó. Agora ele muda aqui, ó, via link, né? E olha que para mudar via link, eu tenho o tal do router link, que aí ele faz a mudança. Agora vamos olhar a documentação do Prime NG, para a gente ver como é que eu faço a chamada, né, desse link, por exemplo, aqui, ó, bookmark. Né? Na hora que eu clicar, como é que eu faço a chamada? Através do que está escrito aqui. Então, tem o itens, label, icon. O que mais? Deixa eu ver aqui a documentação. Vamos aprendendo junto. Item list. Aqui, ó. Ele sugere colocar um botão, né? Então, aqui é customizar o conteúdo. Aqui é para pôr OK. Vocês estão percebendo que, aparentemente, a documentação dele não está contando o que faz quando clica, né? Isso é comum. Se for assim, nós vamos ter que perguntar para o Google. Então, vamos fazer a pergunta. Vamos fazer a pergunta correta. Prime NG, menu bar module, e eu quero mexer no router link. Vamos ver o que a gente vê, pessoal. Router link, menu item, Prime Community. É o que eu quero. Esse outro aqui, ó, bar menu routing not work. Talvez funcione. E Prime NG menu bar. Talvez funcione também. O que a galera falou aqui? Ó, olha só. Você pode usar o router link, mas ele está errado, né? Então, de acordo comigo, você vai fazer label e router link. Beleza. Vamos tentar. Vamos ver o que ele... Aqui também, ó. Ah, tá vendo? Router link. Isso. Vamos dar uma olhada aqui, então. Então, ele sugere que o router link seja passado no mesmo nível do label, beleza? É assim que você faz a pergunta, né? Você mistura os termos e coloca no Google. É mais importante você aprender a fazer a pergunta do que decorar as coisas. Então, vamos lá no nosso app route módulo TS, não app component TS, esse arquivo aqui. Ó.
Então, está perto do label. Vamos colocar aqui, ó. Ele tem um label file, vamos colocar um lugar bacana, né? Nossa aplicação está aqui, file. Vamos chamar esse file de cadastro. Cadastro. Os itens vai ter produto, certo? E eu não vou ter subitens. Deleta. Eu vou ter aqui um router link. E aí ele vai chamar o barra produto. Beleza? O que mais? Tá bom, vamos ver se funciona. O cadastro, produto. Funcionou. Viu que legal? A gente pode criar agora o cadastro de cliente, né? Vamos criar o cadastro de cliente. Agora você já sabe, NG, GC. Opa, cancela. NG, GC, cliente. Esqueci de pôr o nome do componente que eu quero. Beleza? Aqui, ó, no cliente. Deixa eu fechar um pouco de arquivo aqui, né? Eu não preciso do... Qual aqui que eu não preciso? Acho que eu preciso de todos, deixa quieto. Cliente. Tá aqui o cliente. Vamos criar a rota do cliente. Então, app routing. Rota do cliente. Vai ser o cliente component. Importa ele. E aqui, ó, no nosso app module, não é app module, não, é app component. App component TS, nós vamos criar mais um item aqui, que é o cliente. Tira esses dois labels daqui, que eu não quero eles. Cliente, barra cliente. Olha, funcionando o meu menuzão. ngserve, que eu parei o servidor para criar o componente. Olha que legal, cadastro, cliente. Cliente Works, que é a única coisa que tem na tela de cliente, tá? Se você for lá, nós não fez muita coisa. Cliente, component, cliente Works, é o que está escrito. Cadastro, produto. Nós já temos o menu funcionando. Agora a gente pode, né, tirar alguns lixos que ficaram ao longo do caminho. Por exemplo, esses router links que eu coloquei só para exemplificar, eles vão para o espaço, certo? Não precisa. Outra coisa, aqui no produto, né, eu coloquei também um lixo aqui, que é esse H1 aqui bem grande, exemplo, sai daqui, não precisa. Certo? E aí nós temos, ó, produto, cliente. Está aparecendo o sistema já, né? Aí, é claro, agora tem que melhorar um pouco, né? Criar a tela de cliente e tal, mas essa aula que é para falar de rotas, nós temos agora, né, como mexer aqui nas rotas. Observe que eu tenho uma casca aqui em cima, que está definida no app component, esse cara aqui. Né? Tudo que eu defini aqui serve para todo mundo. E à medida que eu vou mexendo na rota, né, eu estou mexendo aqui, ó, só é como se eu estivesse recortando e colocando o componente aqui embaixo. Bom, espero que tenham gostado dessa parte de rota. Ela também é fundamental, certo? Então, com isso, a gente já sabe criar uma tela, mudar entre telas, né? Criar várias telas, mudar entre telas através das rotas, né? E aí, depois, né, que a gente está mudando entre as telas, vocês também sabem agora conversar com o serviço. Agora está juntando tudo para a gente colocar num back-end. Trocar aquele serviço besta que a gente colocou lá, né, de só coloca na lista, e ao invés daquele salvar lá, colocar na lista atual, o salvar mandar um comando para o back-end guardar no banco de dados.
Em vez do listar também retornar da lista, a gente vai agora implementar um listar que vem do banco de dados. E aí, agora, né, vocês já devem estar fazendo isso, é começar a compor como é que vai funcionar o layout da aplicação de vocês. Entende? É isso. Então, é uma coisa que vocês têm que começar a pensar, porque quando eu vou construir uma aplicação, basicamente, primeiro eu dou uma desenhada nela, numa ferramenta de prototipação, e depois a gente começa a escolher quais componentes a gente vai usar e escrever esses componentes básicos lá no app component HTML, porque é lá que tipo vai dar a diretriz geral da tela, e depois a gente vai imaginando quais telas vai ter no sistema. Não é muito difícil. Beleza? Bom, façam os exercícios e até a próxima.